A gente já vai começar a live, hoje a gente vai ter uma convidada especial, uma nutricionista, a Cibele, vai vir conversar com a gente sobre a gente utilizar a comida como afeto. Ela vai trazer as contribuições dela, falando sobre nutrição, alimentação consciente, e eu vou trazer a parte psicológica do negócio. Então sejam muito bem-vindos. Estão conseguindo me ouvir? Mai, Armando. Deixa eu só diminuir o som aqui do meu monitoramento. Obrigada, Mai. Galera, vem de tap-tap. Quem consegue, ó? Dedinho na tela. A gente já vai começar. Vou só esperar ela abrir a live dela lá também. Hoje a live é com convidada. E a gente vai falar sobre alimentação, sobre comer compulsivo. As dúvidas que vocês tiverem sobre a parte de alimentação, vocês vão poder fazer aí para a Cibele, que é nutricionista, tá bom? Patrícia, aqui está seu lembrete. Tomar vitaminas. Estão escutando, Alexa? Patrícia, aqui está seu lembrete. Kate, seja Tomar bem-vinda. vitaminas. Obrigada pelos taps. Gente, quem vem com a Kate? Ó, só a Kate tá dando tap. Quem mais consegue vir com a Kate? Bora? Ó, dedinho na tela. E, ó, vou fazer aqui no tablet, pro meu nome aparecer, pra minha conta secundária aparecer. Olha lá, ó, minha conta secundária apareceu, ó, em primeiro lugar, tá vendo? Só pressionar o dedinho na tela, ó. A Mai falou, vou ter que levar minha mãe na consulta, tô nervosa. Por quê, Mai, que você tá nervosa? Me conta. Sua mãe tá com suspeita de alguma questão aí? Deixa eu ver se a Cibele entrou. Se ela tiver entrado, eu já vou chamar ela. Acho que ainda não. Só esperar a Cibele chegar, gente, pra gente começar a live de hoje. Convidada numa nutricionista, a Cibele. Então, ela vai vir conversar com a gente hoje sobre compulsão alimentar, sobre seletividade, por que que a gente usa aí alimentos como válvula de escape. Então, ela vai trazer aqui algumas contribuições pra gente. Entendi. Mas isso é bom, viu? Eu acredito que seja bom. Solange, seja bem-vinda. Anderson, tudo bem com vocês? Já já a gente vai começar essa live. Ei, Arthur, seja bem-vindo. Tô só esperando a nossa convidada chegar. Cibele. Só esperando a Cibele chegar, gente. Enquanto isso, vem de ela falou que já vai entrar. E quem quiser seguir a Cibele, gente, o perfil dela é bem legal. Cibele Nutricionista. Nutricibele. Então segue ela lá que o perfil dela é bem legal. Nutricibele. Fechou? Mas, Mai, o fato do seu médico ter solicitado a sua mãe é exatamente para você ter apoio. Se é o que eu estou entendendo, é exatamente para você ter apoio. Então, isso é uma coisa boa, para ele conscientizar a sua mãe de como ela pode te ajudar. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia, psicóloga. Quem puder fazer como a Kate, ó, ativar o Heart Me. Vamos lá, gente? Ei, Ricardo, boa tarde. Chegou na hora certa. Tudo bem? E bora, galera, de tap-tap. Vamos de tap? Quem me ajuda? Dedinho na tela. Faz assim com o dedinho, ó, que os corações sobem. Mone, seja muito bem-vinda. Como você tá? Tudo bem? E eu quero que vocês vão pensando aí em dúvidas que vocês têm sobre alimentação para fazer para Cibele, tá bom? Já vai pensando aí nas perguntas. A gente tá só esperando ela entrar. Ela já deve estar chegando. Boa tarde, Mone. Enquanto isso, bora step. E quem quiser fazer alguma pergunta relacionada à psicologia para a gente ir introduzindo, enquanto ela não chega, fica à vontade, tá bom? Rai, seja bem-vinda. Manoel, André, Wilke, Mel, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Cleonice, E. Cardoso, Joyce Meire, Kate. Ó, tem muita gente nova chegando aqui na live. Sejam bem-vindos. José, Ariadne, seja bem-vinda. Pessoal, de onde vocês são? De onde vocês são? De qual estado vocês são? Me coloca aqui na barra de rolagem. Eu sou de Minas, vocês são da onde? Deixa eu conhecer um pouquinho vocês, ver aonde a nossa live tá chegando. Ó, a Cibele já chegou aqui. Vou convidar ela. Paraná. Oi, Oi, Cibele! boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Tá, ok. Tá me ouvindo? Eu. Tá. Como é que você tá? Tudo certo? Só um instantinho que eu não estou te ouvindo. Só um instante. Eu Tá. acho que aqui o meu. Ismael é do Mato Grosso, João da Paraíba, Dourados. Eu não tô te escutando, só um instante. Tá. Só um instante. Mato Grosso. De onde mais vocês são, pessoal? Isso aí, vamos de tap-tap. A nossa convidada já chegou.
Vamos esperar só ela fazer o ajuste de áudio lá para ela me ouvir, Deixa eu ver. que a gente já vai começar. Itapetininga, São Paulo. Ei, Rê, seja bem-vinda. Que bom que você conseguiu vir hoje, Rê. Gente, fica aqui, não vai embora não. Nossa live já vai começar. A gente vai falar hoje sobre nutrição. A Elívia é de Minas Gerais. Eu não tô eu acho que é o som, não tá saindo pra mim. Eu não, peraí. Eu acho que eu já sei onde é. Será que é aqui ou será que é aí? Não sei se é o meu. Você não vai ter que colocar fone, não? Será? É o fone. Eu vou desconectar o fone e Tá. fazer pelo som do notebook, você me diz se tem retorno. Região da... Você tá? Agora foi. Agora Foi? foi. Foi. Era lá. O que será que era? Era o. A saída do som. Eu só tenho uma saída, que é dessa daqui, Sei. no notebook. E a saída do meu fone é o mesmo. Ah, entendi. Aí eu tirei o microfone, porque aí como eu não preciso escutar na live, né? Eu só escrevo. Aí eles, geralmente, vocês que me escutam e eu não escuto, né? Sim, sim. E agora eu tirei o microfone e tá ok. Não, Você consegue perfeito. me ouvir direitinho? Consigo te ouvir sim. Ok. Sibeli, se apresenta pro pessoal. Ok, boa tarde a todos. Prazer, eu sou Sibeli, eu sou nutricionista. Eu trabalho com emagrecimento feminino há 6 anos. E o nosso tema de hoje, da nossa live, é sobre a comida como afeto. E como isso, de certa forma, atrapalha não só a questão de emagrecimento, mas a questão da sua relação com a comida. Como é que isso interfere emocionalmente na sua vida. E aí, hoje, nós estamos... ainda estou um pouco nervosa porque nunca tinha feito assim. Mas é muito legal, gente. É bom, eu gosto, porque são duas profissões que são extremamente importantes. E, querendo ou não, o trabalho do psicólogo, ele ajuda muito nas minhas pacientes, no meu trabalho. Né? Como eu sempre digo para as meninas, elas precisam entender, geralmente quando elas têm problema com relação à compulsão noturna, que a gente chama, ou a compulsão por doce, ela precisa entender o porquê disso, porque lá atrás, por trás dessa conduta, e a gente precisa investigar o porquê, que é para poder trabalhar da melhor forma possível, tanto na questão da alimentação, do processo de emagrecimento, como a questão psicológica mesmo, né? Para ela poder conseguir tirar isso de dentro dela e trabalhar essa questão, seja lá qual seja, né? Eu percebo que é uma atuação complementar, né? Ô, Sibeli, só tá dando eco. Então, quando eu estiver falando, você silencia seu microfone para não dar retorno. Tá. Você consegue? Aí, deu. Porque aí não fica dando o retorno, e se eu ficar escutando a minha voz, aí eu me atrapalho toda. Sabe como é que é? Pessoas com TDAH, né? Então, assim, eu percebo que é uma atuação complementar. Da mesma forma que a pessoa ela chega no seu consultório com queixas de compulsão, de não conseguir seguir a dieta, de estar ansiosa, estar nervosa e comer mais. Aí a psicologia vem nessa área também de ajudar o paciente a entender sobre as emoções, compreender o que está sentindo, utilizar de outras estratégias, de outros recursos, para não descontar na comida, né? É claro que a gente precisa entender o comer como afeto, é quando a gente lembra daquela comidinha de vó, que a gente tem uma memória afetiva, né? E que é tão bom quando a gente senta para poder reunir com os parentes e comer aquele alimento. É tão saboroso, traz aquelas memórias lá de quando a gente era criança. Eu percebo essas reuniões como algo legal, é saudável, né? Você ir para uma festa ali e ter uma comidinha que te traz, assim, uma lembrança amistosa, assim, dos velhos tempos. Agora, o problema é, eu tive um dia ruim, eu como. Eu tô feliz, eu como. Não vai ser aquela comida nutritiva, a salada do dia a dia, vai ser uma comida, assim, mais saborosa, que às vezes não é saudável. Então não dá pra gente viver furando com a dieta, não se preocupando com uma alimentação, vivendo para comer coisas saborosas, acaba não sendo saudável.
Que concepção que você tem aí no consultório? O que que você vê, assim, das suas pacientes relacionado a um comer emocional? Bom, geralmente, quando a gente vai fazer a anamnese, quando eu agendo uma consulta com essa mulher, eu faço um questionário de pré-consulta. Nesse questionário de pré-consulta, uma das perguntas é sobre a alimentação dela, né? E geralmente, durante a consulta, eu utilizo algumas ferramentas que me ajudam a entender um pouco essa relação dela com a comida. É claro que, como você disse, a comida ela traz para a gente, desde lá da antropologia, né? Quando a gente estuda antropologia dos tempos antigos, o ser humano ele foi criado para viver em sociedade. Então, né, essa questão de como ela se relaciona com a comida, ela é importante, principalmente em relação à conduta que eu vou utilizar com ela. Porque, por exemplo, uma mulher que ela é mãe solo, vamos supor, e essa mulher, ela trabalha e cuida das crianças sozinha. Geralmente, ela tem essa comida como afeto. Seja uma pizza, sabe, ela sempre vai ter um consolo. O problema maior é quando ela come e depois sente culpa. Porque esse é o problema. Porque, como você disse, a comida como afeto, você lembra da comida da mãe, da avó, né, da família reunida. Geralmente, quem vem de uma família numerosa, tem aqueles encontros no final do ano, né, e todo mundo junto, tem uma família estruturada, e né, você traz sempre consigo essas memórias boas. Entretanto, quando ela utiliza esse alimento como uma válvula de escape, aí existem dois pontos que a gente precisa entender. Eu, como nutri, preciso entender. Ela come e sente culpa. E o que ela faz com essa culpa depois? É isso que eu preciso me atentar. Por quê? Porque se comer pelo afeto, comer com afeto, essa substituição da alimentação, do alimento para tirar aquele vazio, depois quando ela sente culpa, ou ela sai da dieta de vez, ela acha que não tem mais jeito para ela, que aquilo ela vai ficar o tempo todo assim e não tem mais jeito, ou ela vai para um quadro que é muito mais prejudicial, que são as doenças como bulimia, né, como a anorexia. Então, como nutricionista, eu preciso entender como essa comida, como forma de conforto, afeta a vida e a emoção dela, para eu poder entender qual é a melhor conduta nesse caso. Porque, embora eu ajude ela com algumas ferramentas, né, de autoconhecimento, de gestão, né, de equilíbrio emocional, eu sempre digo, você precisa de um acompanhamento psicológico. E aí, se de repente, além do acompanhamento psicológico, se eu preciso de um endócrino, por exemplo, ou de um médico clínico geral, que aí, no caso já, ou um ginecologista, dependendo dessa mulher, dependendo do caso dela, né? Então, eu preciso entender como é essa relação, até que ponto esse comer com afeto afeta negativamente a vida dela. O que ela faz com a culpa depois? Porque isso é importante, né? Para mim entender como é que funciona, como é que esse estômago está funcionando, como é que esse intestino está funcionando por conta dessa conduta dela. E aí, isso é uma coisa que, conforme a gente vai trabalhando, conforme você vai pegando experiência, você consegue já detectar nos primeiros minutos de conversa com essa pessoa, com essa mulher, né? Como é que ela reage? Porque às vezes ela sente culpa e ela sente aquela culpa e aí depois ela segue a vida dela, né? Depois de 2, 3 dias a gente conversa e ela volta para a rotina alimentar.
E aí a gente vai trabalhando, né, junto com o psicólogo, junto com o endocrinologista, dependendo do caso, para medicação, já que o nutricionista não tem esse papel medicamentoso. E aí a gente faz essa conduta juntos, né, para poder auxiliar essa mulher não só na questão da perda de peso, não só no emagrecimento, mas também a questão psicológica, para ela conseguir auxiliar as emoções e fazer o equilíbrio emocional junto com a terapia alimentar. Eu acho importante você falar sobre isso, o que que acontece depois que ela come. E aí, como é essa culpa? O que que ela faz com essa culpa? Porque muitas vezes a mulher ela tende a tentar dar um jeito, a rever o prejuízo, né? E aí ela pode estar mais suscetível aos quadros de compulsão alimentar, de fato. Então, olha só como é importante a gente trabalhar o emocional, porque ela vai precisar rever a relação com a comida. Entender que a comida ela é nutritiva para que o corpo funcione. A gente não pode usar a comida como uma válvula de escape, né? Como uma bengala emocional. Então, se eu tô bem, eu como. Se eu tô triste, eu como também. E se eu chego cansada, eu mereço comer. Mas daqui a pouco a culpa vem porque eu deveria estar num processo de emagrecimento. Eu estou furando com a dieta. Eu não estou ficando mais magra com isso. Então, como é importante a gente também ter associado aí a questão da psicologia, para a gente poder entender como é que é o pensamento, que repertórios foram construídos com relação à comida. Posso te trazer alguns exemplos quando a gente olha para a história do paciente, aqui no lugar da psicologia, né? Muitas vezes a gente tem a comida sendo utilizada como recompensa. Então, se você se comportar, eu te levo para você comer aquele lanche. Se você se comportar, a mamãe vai te dar um bombom, vai te dar uma caixa de chocolate. Então, olha o que que a criança associa. Então, toda vez que eu faço algo legal, eu mereço comer. Esse repertório a pessoa leva para a vida adulta? Não leva? Então, quando ela teve um dia que ela trabalhou muito, qual que é a desculpa para furar a dieta? Mas eu trabalhei duro, eu mereço. Isso é um repertório que vem lá de trás, ela foi condicionada a isso pelas relações parentais, né. Então, por exemplo, a gente vai, no médico. Se você ficar quietinho lá e não dar trabalho, você ganha um pirulito. Toda vez que eu me comporto, eu mereço comer alguma coisa saborosa. Acaba sendo esse condicionamento que a criança recebe, né, já que está comentando aqui, que está concordando. E me perguntaram aqui, que eu gostaria que você respondesse pra gente, sobre, o doce. Apareceu aqui, né, algumas pessoas falando, assim, que dá muita vontade de comer doce, principalmente depois do almoço. Por que que isso acontece, Cibele? Geralmente, essa vontade do doce, ela pode ter, ou ela está associada à resistência à insulina, e aí, geralmente, pós almoço ou pós uma comida salgada, a pessoa tende a ter essa vontade do doce. Uma outra em relação à vontade do doce é justamente essa questão do merecimento, que é um exemplo muito comum que eu vejo. Por exemplo, a pessoa foi treinar, ela treinou super pesado, e aí ela acha que quando ela chega, ela merece um doce, ela merece uma comida mais. Ela merece uma comida. Eliane, obrigada. Ela merece uma comida mais calórica, porque ela fez todo o exercício. Se, por exemplo, ela treina geralmente por 1 hora, hoje ela fez 1 hora e meia, ela chega em casa, ela vai fazer algum doce com whey, porque para ela fez meia hora a mais, ela se superou, então ela merece. Essa questão do merecimento, quando a gente trabalha na obesidade infanto-juvenil, é uma questão que a gente precisa também estar atento. Essa que por exemplo, de dizer à criança que se ele se comportar de determinada maneira ou se ele fizer determinada coisa que o adulto quer que ele reaja, quer que ele se comporte de determinada forma, ele vai ser recompensado. O problema nisso é que essa questão de recompensa pelo bom comportamento acaba mascarando
aí mais tarde é uma compulsão alimentar. Por quê? Porque essa criança, ela cresce, quando ela vira adulto, é aquilo que você disse. Se ela trabalha bem e ela faz tudo que na cabeça dela ela elaborou para aquele dia, ela merece uma recompensa. E ela não consegue, ela come porque ela não conseguiu, entendeu? E aí, ela, por exemplo, se ela, como você disse, se ela tá feliz, ela come, se ela tá triste, ela come. E aí, na questão do doce, dessa sensação, dessa vontade do doce, ela tá relacionado a isso, como forma de recompensa, ou porque ela não conseguiu realizar aquilo que ela idealizou ao longo do dia, ou como forma de recompensa, ou é um consolo ou é uma recompensa. Acaba sendo negativo do mesmo jeito. E eu digo assim, quando eu trabalho com emagrecimento com uma mulher que ela come chocolate todos os dias, uma barra, 2 barras de chocolate todos os dias, o que eu tento trabalhar nela é a redução gradativa desse alimento, desse consumo, e justamente adicionar nas grandes refeições, ou pós-almoço, ou pós o treino, ou pós o café da manhã, que geralmente o café da manhã é a principal refeição do dia, esse doce, esse chocolate. E uma coisa que eu sempre oriento para quem tem muita vontade de doce, no caso como te perguntaram, se tem muita necessidade do doce no pós-almoço, não ter em casa. Por quê? Porque se você tem em casa 2, 3, 4 barras, quando você começar pela primeira, você não vai conseguir parar. Então, a estratégia é, se você mora próximo de um mercado ou próximo de um lugar que venda, comprar uma barra de 20 gramas. São 2 tabletinhos pequenos. É uma estratégia muito boa que dá muito certo. Ela vai sentar no pós-almoço, ela vai ficar quietinha, sem telefone, sem nada, vai quebrar no meio, vai colocar um pedaço, um tabletinho, e vai permitir que aquilo vá dissolvendo na Gente, vocês boca. estão prestando atenção no que ela está dizendo aqui? Isso aqui é atenção plena. Você vai sentar sem celular, sem nenhuma distração, para poder desfrutar daquele alimento. Isso. E aí ela vai colocar, vem 2 tabletinhos na barra de 20 gramas. Então ela vai quebrar ao meio, vai botar só um e vai esperar que aquilo derreta. Então ela vai só salivando. E aí, isso, além de melhorar aquela questão da vontade do doce, ela sabe que aquilo é permitido dentro do plano alimentar dela, ela não está fugindo do plano alimentar, porque aquele cálculo foi feito, né, para que ela possa consumir aquele alimento naquele período. E aí ela vai ficar ali, esperando que ele dissolva, e aí depois que aquele dissolver, ela coloca o outro. Por incrível que pareça, depois de 3 semanas, ela não consegue o segundo pedaço. Mas aí, Sibeli, a gente está falando de quem está seguindo direitinho o plano. E a pessoa que vive furando? Você faz os acordos com ela, combina direitinho, e aí ela até fala assim: "Nossa, mas eu não consigo". Eu tinha uma paciente antigamente que ela era uma paciente, assim, para cirurgia bariátrica, mas ela tinha muita resistência, muito medo a esse processo. E ela tinha um tal de: "Eu me alimento certo, mas eu não emagreço". Eu acho que tem alguma coisa de errado comigo, Patrícia, porque eu como tudo certinho e eu não emagreço. E aí, Sibeli, te coloquei no fogo? Como é que você lida com esse tipo de paciente, assim, que você faz os combinados, mas aí não cumpre, fura todos os combinados, fala que tá seguindo certo, mas não está emagrecendo? Como que você lida com esses casos? Pois é, e é justamente por conta disso que quando a gente conversa, que eu mando o questionário de pré-consulta, eu pergunto para ela quais são os alimentos favoritos dela e os alimentos que ela não come. Porque no momento em que eu vou montar o plano alimentar, no momento em que a gente está ali na consulta, que a gente monta o plano alimentar juntas, eu presto atenção no que geralmente ela tende a fugir. E aí tem gente que diz assim, porque tem o dia do lixo. Eu não sou a favor do dia do lixo. Por quê? Porque eu entendo que o corpo é uma engrenagem. E eu entendo que a pessoa ela vive em sociedade. É claro que ela vai participar de um aniversário. É claro que ela vai para um date com o namorado, com o esposo.
né, dentro do plano alimentar dela, há essa possibilidade. Então, eu digo para ela, olha, o teu alimento, vamos supor, num jantar. Dentro do teu jantar, você pode comer um hambúrguer, você pode comer tanto de pizza, ou tanto disso, ou tanto daquilo, que é justamente... Sabe por quê? O problema eu sempre digo para as minhas pacientes, o maior problema é o radicalismo da dieta restritiva. Sabe por quê? Porque isso dá um efeito tão ruim que parece que quando você está de dieta, tu não vive mais. E não é isso, entende? E não é isso. Na verdade, a alimentação é tua aliada. Ela não é... Eu digo para as minhas pacientes, o alimento, ele não é o teu inimigo, ele é o teu aliado para a tua saúde, né? Para a tua disposição, para você realizar os seus afazeres durante o dia, né, inteiro. Então, quando a gente monta o plano alimentar, a gente precisa adicionar esses alimentos que, quando ela vai para esses dates, ela possa consumir. E quando há uma discrepância muito grande em relação ao que a gente combina e ao que ela faz, isso é muito difícil acontecer. De 10 pacientes, uma. Para mim, é justamente por conta disso. Por quê? Tem muita gente que tem medo do nutricionista porque o nutricionista tira tudo. E na verdade não é isso. O nutricionista, ele está ali, eu digo por mim, né? Como profissional para as minhas pacientes, eu digo para elas, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para entender como você reage com a alimentação e, a partir disso, ver qual é a melhor estratégia que funciona para o seu caso. Porque eu, Cibele, funciono de um jeito. Você, Patrícia, funciona de outro jeito, não só em relação ao organismo, mas em relação ao estilo de vida. A sua criação foi diferente da minha. Então, aquilo que é para você uma questão de que não pode consumir, seja por religião, seja, né, porque não é um hábito alimentar, né, eu tenho que levar isso em consideração. Então, se é uma mulher, se é uma pessoa que sai muito, que sempre tem uma vida ativa, né, socialmente falando, eu vou, da melhor forma possível, tentar incluir isso dentro do plano alimentar dela, para que ela não fuja, né, daquilo que nós combinamos, para que ela consiga o processo de emagrecimento. É claro que existem exceções, depende muito da saúde dessa pessoa, depende não só da questão do emagrecimento, mas a questão de metabolismo mesmo. Se essa pessoa ela já está com colesterol muito alto, por exemplo, que é um risco cardíaco bem avançado, eu preciso, então, trabalhar trabalhar nela que há essa necessidade de retirar determinado alimento. E aí a gente vai retirando aos poucos, né? Principalmente por conta da saúde cardiovascular. Eu tento explicar de uma forma que ela consiga entender o porquê de remover determinado alimento. E aí, geralmente quando essa paciente ela já tentou de tudo e ela vem de vários nutricionistas, ela geralmente só fica uma consulta. Ela não evolui mais, ela simplesmente abandona. E aí vem a questão de tentar conversar, né? E aí entra a questão da psicóloga do psicólogo para ajudar ela a entender o porquê disso, por que essa fuga, o que é que está por trás desse medo, entende? Então, eu dificilmente, como eu te disse, em 10, uma que não consegue o processo de emagrecimento, que não consegue resultado em 3 semanas, em 4 semanas, que é justamente por isso. É porque você é nutricionista que não libera tudo. Eu entendo a minha paciente e eu tento da melhor forma possível ajudar dentro daquilo que ela necessita, daquilo que ela precisa e daquilo que ela no caso, ela precisa em relação ao metabolismo e aquilo que há concessão. Pode ser concedido ou não dentro do plano alimentar dela. Então, eu tento evitar aquela questão da dieta muito restritiva.
Eu tento evitar esse tipo de, tu não pode isso, porque tu não pode aquilo. Porque isso traz assim, um ponto negativo muito ruim dela achar que ela não. A primeira coisa que ela me diz, Nutri, eu não gosto de nutricionista porque eles nunca me deixam fazer nada. E aí, sabe o que aconteceu? Depois de 3 semanas, ela conseguiu emagrecer 5 quilos. Que ganho! Foi. Tem uma pergunta aqui para vocês. E antes de eu fazer a pergunta, galera, eu quero que vocês sigam a Nutricibele. Vocês estão vendo que ela tem muito conteúdo, né? Tem muito manejo, então sigam ela. A pergunta foi o Luiz que fez. Ele perguntou assim: Cibele, já teve paciente com transtorno alimentar? Sim, já tive. Logo antes eu atendia numa clínica de fisioterapia. Nessa clínica de fisioterapia tinha outros profissionais, inclusive psicólogo. E ainda bem que tinha, porque ela tinha um transtorno, assim, bem severo, só que não na obesidade. Ela estava com IMC muito abaixo do que era esperado, tipo uma mulher de 27 anos com peso de 40 quilos para 1,62 m. Então, ela achava que ela tinha muito medo de comer. Tinha muito medo. E aí a gente precisou trabalhar na questão, a relação, tem gente que pensa que é bobagem, mas a relação da criança com os pais, ela tem um peso na vida adulta que vocês não têm ideia. Se é uma criança que está o tempo todo precisando de aceitação, ela tem uma dificuldade muito grande de se aceitar. Ela tende, a maioria das pessoas que eu atendo que tem transtorno compulsório, né, alimentar, elas vêm de uma família muitas vezes desestruturada, que ela precisou sempre provar o valor dela para conseguir alguma coisa. E aí foi um desafio, foi a primeira vez que eu peguei um caso como esse. Foi um desafio para a gente trabalhar com ela, psicologicamente falando, né? Até ela conseguir enxergar a imagem real dela. Porque ela achava que aquilo, sabe? Ela achava que se ela comesse muito, ela ia engordar, ia perder marido, ia perder. Sabe? A gente vê que aquilo já é bem de antes. E assim, eu não consegui colocar ela no IMC, por exemplo, 22, mas a gente conseguiu chegar no IMC 19. Porque o IMC ele tem que ser de 18 até 24, IMC ideal. Né? O IMC normal, ele tem que ficar em 22, a gente conseguiu em 19. Ela conseguiu acompanhamento psicológico até hoje para evitar que haja esse desvio novamente, né? Eu não trabalho mais lá, mas é uma paciente que sempre me manda mensagem, né? É uma pessoa que sempre está buscando o meu trabalho, mas eu não trabalho. Lá é aliança, né? O Nutri, a psicóloga, e aí a gente sempre está conversando, eu sempre estou ali conversando com ela, mas que ela conseguiu. E aí existe também o outro lado, que é quando a pessoa está com obesidade ali mórbida, o IMC 45, 40, e ela tem compulsão noturna. Nesse caso, a gente também precisa trabalhar a questão da vergonha, a questão do medo, né? Não de engordar, mas a questão de fracasso, a sensação de fracasso, de que ela nunca vai conseguir. E aí também se trabalha com o psicólogo para que ela entenda que ela é capaz, ela pode, né? Então, assim, o mais desafiador para mim foi essa questão do ganhar massa. Porque, olha, por incrível que pareça, eu digo que durante todos esses anos, já sou formada há 8 anos, durante todo esse meu período, eu digo que é mais difícil ganhar massa do que emagrecer, biologicamente falando. E aí foi um processo bem, assim, bem desafiador. A gente conseguiu um resultado positivo para ela. Aconteceu com uma adolescente também, só que a adolescente, a questão dela não era compulsão. O dela, ela estava com IMC muito abaixo, mas porque
ela tinha retardo em desenvolvimento. Então, ela tinha o autismo severo, né? E tinha microcefalia. E a gente conseguiu também aumentar peso, conseguiu, graças a Deus, tirar ela daquele limite de perigo. E ali para mim foi muito bom, porque era uma adolescente, ela não se comunicava, né? Não falava. Mas no final do tratamento a gente conseguiu uma relação bem legal, bem boa. E assim, para mim foi muito bom. Em 2, 3 semanas a gente vê a evolução dela. Gente, assim, eu como profissional, eu digo que o meu dia melhora muito quando a minha paciente, ela consegue evoluir. E aí nós conseguimos também tirar ela ficou em IMC 18. A gente conseguiu evoluir ela. Ali também foi um desafio bem grande, porque era adolescente, né? E o adolescente, principalmente o adolescente que tem necessidade especial, ele requer cuidados de outra pessoa. E aí acaba esbarrando nessa barreira, né? Mas a equipe que estava com ela era uma equipe muito boa. Ali não foi os pais, era de vulnerabilidade, né? Era um lar de vulnerabilidade para mulheres, e ali foi um outro lugar que eu atuei e que me cresceu muito como pessoa por conta disso, né? De histórias de superação dessas mulheres, dessas meninas, porque ela tinha criança também. E aí a gente conseguiu evoluir ela. Ali, para mim, também foi muito bom. E aí, geralmente, na compulsão, eu ainda não trabalhei no emagrecimento. Na obesidade por exemplo, a bulimia, ainda não peguei nenhum caso desse. Eu trabalhei mais com a anorexia, né? Geralmente, a compulsão que eu trabalho no emagrecimento é mais compulsão noturna, né? É a questão de furar dieta, mas em relação à compulsão alimentar severa, no emagrecimento ainda não trabalhei. Mas não dificulta, quer dizer, não tira o merecimento dessas mulheres que conseguem emagrecer, conseguem ali melhorar essa questão da alimentação, né? E isso para mim é muito bom. Você trouxe vários pontos importantes aí, eu tô aqui encantada. Eu vejo o quanto que você é uma boa profissional. Eu chamei a pessoa certa para participar aqui da live com a gente, né, pessoal? Vocês estão gostando? Deixa eu só trazer assim alguns comentários que as pessoas estão fazendo aqui, rapidamente. William, muito obrigada, viu, pelo coração. Obrigada demais. O Luiz até fez um lembrete aqui, não esqueçam de beber água. É isso mesmo, Luiz. Muito bem. Beba também, Sibeli, porque, né, você já tá falando bastante. O Ismael falou, de segunda a sexta eu sigo a dieta. No sábado e no domingo eu exagero na casa das minhas irmãs. Ó, o Ismael tá com uma dificuldade aí, que ao final de semana ele acha que é o dia livre, né? Que a Sibeli comentou aqui com a gente, o dia do lixo. Então, final de semana chuta o balde. Só que a gente precisa pensar também em outros aspectos aí, olha, seu organismo ele já estava entrando num processo de detox. Aí chega no fim de semana, você mete o pé. Você pode ter diarreia, pode sentir desconforto estomacal, porque o seu organismo ele estava num processo de limpeza. E aí você vem atribuindo de uma vez alimentos que são gordurosos, que são ricos em açúcar, vai trazer todo aquele desconforto, inchaço e tudo mais. O que eu achei interessante na fala da Cibele foi com relação aí, né, à neurodivergência. Ela trouxe um caso de uma autista severa e a dificuldade no ganho de peso, né, no ganho de massa ali. E é curioso a gente pensar que, olha só, uma autista não verbal, que tinha outras condições associadas também. Como que é difícil, né, a gente fazer assim, estabelecer uma alimentação saudável, uma conscientização para o comer. São pessoas que muitas vezes nem sabem que estão com fome, não conseguem ter essa consciência. E aí, Sibeli, eu penso até na pessoa neurodivergente, que ela entra no modo hiperfoco, que eu percebo também que pode ser uma dificuldade aí, porque quando a pessoa ela entra no modo hiperfoco, ela tá tão concentrada naquela tarefa que ela esquece que tem que fazer xixi, que tem que beber água, que tem que comer.
não sente fome. E aí a gente pode ter um processo, né, de emagrecimento aí severo, porque a pessoa constantemente, principalmente autista, tende a entrar muito no modo hiperfoco. Acaba que tirar o paciente desse lugar, desse transe que ele fica ali hiperfocado, que esquece de tudo que está à volta, pode ser um pouco desafiador, né? Por mais que a gente combine de coloca lembrete, pede alguém para te avisar, coloca um alarme, parece que a pessoa ela não consegue sair daquele lugar, então a gente vai ter um prejuízo aí alimentar, né. E quando você falou também da questão da pessoa sobrepeso, das dificuldades que muitas vezes ela enfrenta, você citou sobre a vergonha, sobre o fracasso. Eu já tentei tantas vezes e eu não obtive nenhum resultado. Essa é uma queixa que chega aqui para mim enquanto psicóloga. Né, e o que que eu percebo nesse viés ali? Além do fracasso, tem uma vergonha com relação ao próprio corpo. Então essa pessoa ela não quer ir para academia, porque ela acredita que tá todo mundo olhando para ela, e olhando de uma forma pejorativa. Então ela acaba não conseguindo, ter aquele compromisso com a atividade física, como a gente combina tanto na terapia, quanto você combina no seu atendimento. Ela acaba furando muito a academia, porque ela acha que as pessoas estão olhando para ela, julgando, ridicularizando, rindo dela. E o simples fato dela estar naquele ambiente também com pessoas com o corpo sarado faz ela se sentir inadequada. E outro ponto que eu enxergo que acaba prejudicando muito o paciente no processo de emagrecimento é quando existe uma família que é facilitadora. Então, o paciente está engajado com o seu processo, ele entende que ele precisa emagrecer, mas a família não está alinhada com esse processo. Ela continua comendo de forma desregrada, né? Fazendo fritura na hora do almoço. Como que esse paciente ele vai resistir quando ele mora com uma família que não facilita o processo? Eu vejo muito também na mulher, assim, ela tá muito consciente do processo, ela já tem uma questão alimentar severa ali, de usar a comida como fuga, como recompensa, mas o marido não tá nem aí, então ele come mesmo. Aí ele pede um hambúrguer e come um hambúrguer na frente dela. Como que a gente lida com essas questões, Sibeli? Olha, atendi casos assim, por exemplo, da mulher estar focada. Inclusive, até comentei com o pessoal da minha live esses dias sobre isso. Ela estava focada, né? Já estava tendo muita dificuldade para. Ela já tá em obesidade, a gente está em tratamento agora. E ela tinha muita dificuldade porque o marido, ele o tempo todo sabotava ela, né? Justamente com isso, em relação à alimentação, ela focava, chegava no final de semana, na sexta-feira à noite, ele já chegava do trabalho com alguma coisa, ou que ele já vinha com aquele combo de hambúrguer, refrigerante, batata frita, e aí ela acabava caindo. Quando foi um dia, eu estava fazendo live, logo quando eu iniciei, né? Eu estava fazendo live e ela me chamou. E a gente foi conversar, nós agendamos tudo. E ela me disse, Sibeli, para mim é muito difícil emagrecer. A primeira coisa que eu disse para ela, qual é o seu objetivo? O que você espera do processo? Até que ponto você está madura para esse processo de emagrecimento? Ela disse, Sibeli, eu tô há 3 semanas, já tô indo para a 4ª semana que eu tô focada. Eu disse, então, para mim isso já é um ponto positivo. Isso para mim já é uma batalha ganha. Primeiro porque muitas vezes quando a pessoa ela convive com alguém que está o tempo todo minimizando ela, essa pessoa ela precisa é a vida dela que está ruim para ela. E o que foi que eu disse para minha paciente? Você precisa, se você está focada, eu estou aqui para te ajudar. Um ponto que você precisa entender ele já estava com a saúde ruim. E aí eu disse para ela, ele está vendo que você está focada, que você não está, né, caindo nessa conduta de estar comendo de qualquer forma, ela já vinha rejeitando essa alimentação, fazia as marmitas dela, deixava congeladinha, estava bem focada. Eu disse, muitas vezes acontece que a pessoa ela vê o teu esforço, ela não consegue
né, se esforçar dessa forma, e ela tenta, para minimizar o que ela está sentindo, atacar você. Então, o importante é você entender qual é o seu objetivo. Porque, gente, eu digo sempre, no final, é você. Você pode ter um esposo amoroso, uma esposa amorosa, um companheiro, uma companheira. Você pode ter pais extremamente amorosos, cuidadosos, mas no final, na doença, é você e você mesmo. Né? Eles estão ali do outro lado te dando apoio. Quem vai sentir dor vai ser você, eles não vão sentir. No momento em que você está no hospital, que é, por exemplo, quando infarta, quando acontece alguma coisa nesse sentido, principalmente em relação ao homem, que ele tende a prolongar essa questão de buscar médico. Ali naquela cama de hospital, você pode ter uma equipe médica a melhor do mundo. Com dinheiro, você pode ter uma vida financeira a melhor do mundo. Você pode ter pais amorosos que estão ali segurando a sua mão, você pode ter um esposo, uma esposa ali que está contigo o tempo todo, mas quem vai sentir dor é você. Quem vai ser furado vai ser você. Quem vai ter que precisar superar vai ser você, entende? Então a gente não deve buscar apoio. Não digo não é nada em relação a Deus, não, né? Mas eu digo assim, em relação a ancorar o que você precisa fazer em outras pessoas. Porque no final, como eu sempre digo para elas, é você mesma. Você vai precisar se superar sozinha. Ainda que você tenha um esposo que cozinhe para ti, um filho que cozinhe para ti, pais e mães que estão ali para te ajudar financeiramente, né, ou estruturalmente falando, mas essa questão vai ser sua, entende? Então é Sim. isso que eu tento colocar para elas como uma coisa, ou para eles, né, quando atendo homens também, o que realmente importa. Quando você se olha daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, o que você vê? A maior dificuldade que eu vejo, por exemplo, no processo de emagrecimento numa mulher ou num homem que tem TDAH, esse é um processo muito mais demorado. Sim. No Eu TDAH concordo. é um processo muito mais demorado, é muito mais trabalhoso. Porque é assim, por mais que ele coloque no telefone que ele precisa beber água, que ele precisa comer, que ele precisa fazer atividade física, ele tem dificuldade de sair de casa. Se ele for uma pessoa que já tem obesidade mórbida, né, e tem dificuldade de se relacionar, ele não vai conseguir com facilidade ir para academia. O celular toca para beber água, ele simplesmente desliza a tela e continua a vida que segue. Ele precisa tomar remédio, desliza a tela e vida que segue. No outro dia ele vai lembrar que ele tinha que tomar remédio de ontem. É exatamente isso. É os desafios que eu encaro aqui também. A gente vai fazendo acordos com o paciente. Sabe o que é curioso? Ainda fala assim comigo, Patrícia, racionalmente, eu sei de tudo que você tá me falando. Eu tenho consciência de tudo que você tá me falando. Eu até planejo, faço, mas eu não consigo. Chegar na hora, eu quebro. Pra você ter uma noção, Sibeli, eu tenho um paciente que ele tem um quadro de compulsão alimentar. TDAH. A compulsão alimentar dele está relacionado a conforto, a busca por dopamina, uma recompensa. E ele desenvolveu várias estratégias para não pedir comida no iFood. Então, mudou senha, entregou os cartões para uma outra pessoa, bloqueou e tudo mais, mas ele é da área da TI, então ele dá um jeito de burlar o processo. Quando tá, assim, muito no auge, que ele não tá dando conta que ele de fato quer comer ali para tentar aliviar algum desconforto, ele dá um jeito de burlar o sistema. Ou então ele liga para alguém que não vai resistir ao pedido dele, que vai ceder para poder comprar para ele. Para você para você ver o nível que chega, assim. Criou todas as estratégias, sabe que não pode, que a saúde tá ali capengando, que ele tá correndo risco, mas na hora ali que de fato ele tá angustiado, que tá com baixa tolerância à frustração, ele dá um jeito de burlar o sistema. Ô, gente, tá dando eco mesmo, eu tô até combinando com a Cibele que toda vez que eu for falar pra ela silenciar o microfone dela pra não dar aí o eco, mas melhorou agora, né? Ela silenciou lá.
Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu só ver o que que foi. O Luiz falou: "Na prática, é tão desafiador colocar o nosso próprio limite?" Exato, então é difícil a gente colocar limite na gente, ainda mais no outro. E eu percebo mulheres, Cibele, com uma dependência emocional muito grande do homem. Então não quer desagradar. Por mais que ela já conversou: "Ô, amorzinho, eu preciso fazer a dieta, amorzinho. Eu preciso emagrecer". Aí o homem traz o lanche, ela não quer desagradar esse homem, porque ela já aprendeu lá atrás, ela já foi criada condicionada a agradar, a dizer que sim, mesmo não querendo algo, mesmo sabendo que não pode, porque ela quer ter a aprovação. Então a gente percebe que esse estabelecer limites, de ser mais firme e falar: "Olha, eu já te pedi. Por favor, não traz. Eu tô no processo de emagrecimento. Você sabe que se esse cheiro tiver aqui no meu nariz, eu não vou resistir, então não traz". Tem mulheres que têm dificuldade de ter esse posicionamento mais firme, é aí que a terapia entra. Então a gente vem auxiliar nessa paciente que você está construindo com ela o processo ali de uma alimentação mais consciente, mais saudável. A terapia vem com esse estabelecer limites. De fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento empático, cuidadoso, existem estratégias para não magoar o outro, para não ofender, e que de fato esse não ele seja firme, ele seja posicionado. E quando você falou sobre a questão do paciente que ali está numa condição de extrema magreza, que tem uma distorção de imagem, eu consigo perceber também que no seio familiar existe uma questão estética muito predominante ali com os cuidadores. Ou é uma mãe ou um pai com uma preocupação exagerada com o emagrecimento. Então, sabe aquela mãe que vem e fica: "Tá barrigudinha, hein? Olha só essa pancinha. Se você ficar assim, ninguém vai te querer". Então a gente percebe mulheres entrando num processo de perder totalmente o apetite, ou não, é tão inadequado que eu não posso comer de jeito nenhum, né? Porque senão eu não vou ter ninguém na minha vida. O meu sonho é casar. Se eu ficar gordinha, eu não vou ter ninguém, então eu não como nada. Eu me sacrifico para eu ter esse amor. A gente percebe no seio familiar pais podando, né, essas crianças, porque às vezes para uma criança é até saudável ela ser um pouquinho mais rechonchudinha, porque quando chega na adolescência, já vem o processo ali de emagrecimento por conta dos hormônios e tudo mais, né? Então tem adolescentes que emagrecem muito. Então acaba sendo até natural quando você vai olhar lá o índice corporal, aquela criança ela é um pouquinho mais cheinha, mas ela não tá sobrepeso. Mas os pais, por uma questão estética, acabam inculcando nessa criança que o comer é inadequado, que se ela atingir um determinado nível ali de peso, ela vai ser abandonada, deixada, ninguém vai querer ela, que ela vai perder oportunidades. E o quanto que isso acaba influenciando, né? No comer ou no não comer. Gente, obrigada pelos presentes. Psi Marcela, muito obrigada pelos presentes aí, Rê. Gratidão, viu? Galera, quem puder compartilhar a live, tema importantíssimo que a gente está falando aqui hoje, de utilidade pública. Então, compartilha aí, republica para a gente alcançar mais pessoas. Essa live também vai ficar gravada, mais tarde eu vou subir ela lá no YouTube. Eu compartilho com você também, Sibeli, se você quiser compartilhar aí nas suas redes, eu compartilho com você também. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. A Kate falou: "Estou me alimentando super bem". A Kate tinha feito uma pergunta com relação a perder o apetite depois que começou a fazer uso de medicação psiquiátrica. Não é a nossa área, né, Sibeli? A gente não tem total propriedade para falar sobre medicação, mas a gente também estuda para entender sobre efeitos colaterais, como isso vai alterar o humor do paciente, influenciar no humor. E a gente sabe, Kate, que algumas medicações, principalmente para ansiedade, elas acabam inibindo o apetite. Às vezes a pessoa, até antidepressivos também, às vezes a pessoa ela tinha uma compulsão por doces, começa a fazer uso de um antidepressivo. Não, Patrícia, eu não tô tendo mais vontade de comer doce. Por que que isso está acontecendo? Tá havendo uma liberação de dopamina no seu organismo, que é aquele hormônio do bem-estar. E bem, se você tá assim disposta, animada, geralmente você não vai ficar comendo tanto doce assim. Na ausência da dopamina no organismo, a gente vai buscar por recompensa imediata, que é comer o docinho, que é comer ali o alimento mais gorduroso. Então faz sentido aí a medicação quando ela é bem prescrita e ela está fazendo a atuação de forma adequada no seu organismo,
essa necessidade por comer ela reduzir, porque estabilizou ali os neurotransmissores, eles estabilizaram. Então faz sentido, você concorda, Cibele? E quando a questão da medicação também. Em paciente, quando a gente trabalha com um volume muito grande de medicação, alguns medicamentos eles também acabam facilitando o ganho de peso. Nesse caso, a gente precisa adequar, no caso do déficit calórico, para ajustar a medicação. Quando essa medicação, um dos efeitos colaterais dela é o ganho de peso. Esses dias eu estava até comentando, fugindo um pouquinho do assunto da medicação, porque assim, um nutricionista ele não faz prescrição medicamentosa para emagrecimento. A gente tem ali fitoterápicos, que alguns nutricionistas, no caso, quem é pós-graduado em fitoterapia, ele faz a prescrição de fitoterápicos que auxiliam nessa perda de peso. A medicação não. Por exemplo, nas lives perguntam muito sobre picolinato de cromo, né? Posso fazer uma pergunta polêmica? O que você acha das canetinhas? Então, eu já ia falar das canetinhas, né? Gente, o que eu vejo muito é a questão da comparação. Porque, Patrícia, é assim, ó, a internet, eu digo sempre para as minhas pacientes, a internet, ela muitas vezes é nossa aliada, mas as redes sociais, ela é muitas vezes um ponto negativo, porque há muita comparação e há muita desinformação, principalmente em relação a emagrecimento. Existem muitos perfis de emagrecimento que a pessoa faz o dia inteiro de caldo de chuchu, faz o dia inteiro o desafio do ovo, o dia inteiro da maçã, quer usar as canetinhas ou fazer uso de outra medicação para emagrecimento. O que eu digo para as minhas pacientes por exemplo, da caneta, uma delas é o Ozempic, né? E se usa muito o picolinato de cromo também, que é bioral. Essas medicações, elas foram criadas para pacientes com diabetes tipo 2. Por quê? Porque nesses pacientes a gente sabe que a liberação do hormônio insulina, ela não acontece de forma normal. Como efeito colateral, né, houve-se um estudo para ver até que ponto o picolinato de cromo, por exemplo, o Ozempic, ele trabalhava nessa questão da via de glicose, de insulina, de glucagon, né? E viu-se que nesses pacientes diabéticos tipo 2 havia uma perda de peso acentuada. E aí, alguns médicos começaram a fazer desses análogos de GLP-1 para tratamento de emagrecimento, de obesidade. Só que eu digo para as minhas pacientes se o meu organismo, o meu pâncreas, ele libera insulina de forma normal. E o meu organismo capta através da insulina, a insulina capta normalmente as células de glicose e faz a liberação que deve ser feita. Você acha que no seu organismo que funciona normalmente vai haver a mesma função que acontece num paciente diabético tipo 1? Não. Não, porque no diabetes tipo 2, né, o diabetes tipo 2, que está relacionado com a alimentação e com o meio que a pessoa vive, o pâncreas dela ou ele já não funciona, ele não libera mais insulina suficiente, né? Ou tem muito açúcar e ele até libera a insulina suficiente, mas tem açúcar demais e ele não consegue fazer a captação. Então, a insulina, a prescrição de análogo de GLP-1 é justamente para isso, para ajudar a insulina a fazer essa captação. Se o meu organismo não está funcionando, eu preciso de... Se o meu corpo está funcionando, você entende?
Entendo. E aí, o que que acontece? Aí, alguns médicos começaram a fazer uso. Só um minutinho. E aí, os médicos começaram, alguns médicos, né, alguns especialistas em emagrecimento, começaram a utilizar essas medicações na obesidade, no tratamento da obesidade. Em alguns pacientes, sim, funciona. Quando a gente tem um paciente, por exemplo, TDAH, que tem uma dificuldade muito grande no processo de emagrecimento, não só por conta da compulsão alimentar, mas por tudo aquilo que a gente já comentou, né? Do hiperfoco, de esquecer, de simplesmente desligar o celular e Ignorar. vida que segue. E a gente precisa não só a alimentação, ele precisa de um suporte a mais. E aí, nesse caso, a gente trabalha a alimentação com a medicação. Mas em alguns outros pacientes, elas não funcionam, né? O problema maior é que essa pessoa ela vai ficar dependente desse remédio, dessa medicação para sempre, porque o momento em que ela parar, se ela não adequar a alimentação, se ela não fizer uma reeducação alimentar, se ela não trabalhar essa compulsão alimentar, né? Se ela não trabalhar essa compulsão noturna, quando ela parar a medicação, ela volta todo de novo, porque ela não trabalhou o ponto principal. Entende? Ela precisa trabalhar a base primeiro. A Qual é a raiz. base primeiro? Entende? Precisa trabalhar a base primeiro. Eu tenho compulsão. Por quê? Eu como afeto, eu faço substituição de alimentação, eu burlo a minha dieta. Por quê? Eu preciso entender por quê. Por que que eu busco afeto na alimentação? O que que eu estou querendo mascarar? O que que eu estou querendo esconder de mim mesma? Entende? Então, a gente precisa primeiro pela base, né? Entender o porquê desse desvio, né? Alimentar. A partir desse trabalhar, a gente faz o plano alimentar, faz o acompanhamento dessa pessoa para entender a forma em que ela está inserida, o meio em que ela está inserida, para ajudar da melhor forma possível nesse processo de emagrecimento. E aí eu digo assim, antes de fazer qualquer conduta medicamentosa ou fitoterápica, eu sempre digo que eu preciso primeiro conhecer esse organismo. Eu preciso primeiro equilibrar esse organismo, né? Na mulher, a questão do ciclo menstrual, né? A questão de homens e mulheres, a questão intestinal, a questão de se faz uso de medicação, porque às vezes não tem obesidade, não tem sobrepeso, mas ela tem ali uma conduta de compulsão muito forte, muito grande, que aí ela tem dificuldade, né? E aí eu preciso entender o porquê disso, né? E nessa conduta a gente vai primeiro organizar esse organismo, né? Se tiver ali, de repente, uma resistência à insulina, melhorar isso com atividade física, né? A questão da emoção, trabalhar com psicólogo, né? Para a gente ter aí um sucesso na perda de peso. E aí, a partir de, se for necessário, em 2, 3 meses, a gente vê que a evolução ela é muito pequena, o que nunca acontece, é muito raro isso acontecer, dela não ter evolução nenhuma em 2, 3 meses. É muito difícil, até em 3 semanas ela já sente a diferença. Ela sente diferença nas medidas, ela sente diferença na roupa, ela sente diferença na disposição, ela sente diferença na pele, no humor dela. Ela pode até não sentir diferença na balança nas primeiras semanas, mas ela já sente diferença no próprio corpo dela, entende? Então, é muito raro não ter evolução a ponto de necessitar de remédios. A não ser, é claro que existe casos extremos, né? Quando a gente trabalha com uma pessoa que tem o TDAH, que aí geralmente é um paciente mais trabalhoso, né? Eles têm mais dificuldade, É mais né? dificuldade no geral com relação à rotina, organização, compromissos. Então,
Se esse paciente ele não tem compromisso com coisas importantes, importantíssimas do dia a dia, como um trabalho que envolve terceiros, ele vai conseguir ter com a própria alimentação, que vai envolver só ele mesmo? Não consegue. Tivemos 2 perguntas aqui bem importantes que eu gostaria de pontuar. Uma é, o Ricardo falou que ele teve um emagrecimento aí de 7 quilos em 2 meses e que depois ele estacionou. Se isso é comum, se é normal esse estacionamento. E o Luiz perguntou sobre a quantidade de água por dia que a gente tem que beber, de acordo com o nosso peso, qual que seria o cálculo? Vamos começar pelo mais fácil, que é o cálculo da água. O cálculo da água é 35 ml para cada quilo de peso, tá? E com relação ao estacionamento de peso, isso é comum, tá? Lá pelo 7º, 8º mês, esse estacionamento. Isso acontece, a gente chama de efeito platô. Isso acontece porque o organismo ele tende a buscar homeostase. E aí, existem estratégias para evitar o efeito platô ou para sair do efeito platô. Porque quando a gente inicia o processo de emagrecimento, o nutricionista faz cálculo de TMB, que é taxa metabólica basal, e faz cálculo de necessidade energética, certo? A partir desses cálculos, a gente faz o cálculo de déficit calórico, quando há necessidade. Então, conforme essa pessoa vai evoluindo, vai emagrecendo, a gente vai constantemente fazendo vai recalculando. Quando a pessoa estaciona, a gente precisa aumentar a carga de atividade física, né? Se, por exemplo, ela faz só musculação, a gente precisa aliar um cardio aí, tá? Aliar o cardio, de repente um jump, de repente uma corrida, para acelerar. E aí a gente refaz o cálculo para sair do efeito platô. Aí, nesse caso, a gente pode entrar, por exemplo, com a fitoterapia, aliado, porque ela já teve uma grande perda de peso, né? Ela já está evoluindo mês a mês. Então, nesse caso, aí a gente entra com a fitoterapia, né? Para melhorar acelerar, para voltar a perda de peso, a gente aumenta. E aí é o trabalho do nutricionista com o educador físico, que aí o educador físico vai fazer a adaptação da atividade física, né, junto com a alimentação, para fazer com que ele continue evoluindo. Sibeli, eu amei nossa conversa. Eu acho que foi super produtivo. Gente, quem é que gostou? Eu aprendi muito, não sei vocês se vocês absorveram, mas eu aprendi muito. E eu percebo que essa junção ela é necessária, a gente precisa aliar a psicologia à nutrição, é importantíssimo. Né, tanto para sua parte aí que diz relação a, vamos lá, entender o que que você pode comer, o que que vai te trazer benefícios, regular aí o seu organismo para você ter mais qualidade de vida, tanto o lado de cá para ajudar nas questões emocionais, para a pessoa sair do modo hiperfoco, conseguir de fato comer, lidar com as emoções de uma forma mais saudável para não descontar na comida. O pessoal tá todo mundo aqui elogiando. Então, ó, já sigam a Cibele, só você clicar no maisinho que aparece aqui embaixo, na frente do nome dela, para acompanhar o trabalho dela. Ela faz lives. Inclusive, Cibele, fala pro pessoal, quando que você faz live. Eu faço live todos os dias ao 12h30. E faço atendimento online também. Eu tenho até uma pergunta aqui do Raimundo. Ele diz assim: qual a melhor forma de emagrecer? Isso é muito relativo. Isso é generalizar o emagrecimento. Por quê? Porque isso vai depender da necessidade de cada paciente. Eu digo assim, a melhor forma de emagrecer é de acordo com a sua necessidade, com o ambiente que você está inserido. Porque o que funciona é aquilo que eu falei mais cedo. O que funciona para mim, Cibele, pode não funcionar para Patrícia. Não só em relação à questão biológica, genética, mas a questão de estilo de vida, entende? De rotina. Cada pessoa, ainda que você trabalhe, eu digo assim, ainda que seja irmão gêmeo, que trabalhe na mesma empresa, fazendo a mesma função, existem coisas pessoais, né,
que diferenciam um do outro. Então, a conduta ela não vai ser a mesma. Ainda que seja uma pessoa da mesma idade, de mesma altura, de mesmo peso, a conduta não vai ser a mesma para as duas pessoas. Porque a forma como cada uma reage à conduta é diferente, entende? Então, a melhor forma de emagrecer vai depender da tua necessidade. Vai depender da sua rotina, vai depender da sua alimentação, vai depender do que você gosta. Então, é outro ponto em relação aos irmãos, né? Dos irmãos gêmeos. Um gosta de uma coisa e o outro não gosta. Um come tal coisa e o outro não come. Então, a forma que um reage é diferente do outro. Então, o organismo ele reage de forma diferente, porque eles estão em meios diferentes. Embora o ambiente seja o mesmo, né? Mas cada um, no final do dia, cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua conduta, a sua vida pessoal. E aí, cada organismo reage de uma forma diferente. Aqui até falaram que a terapia. Como é que é? Deixa eu ver o que o Luiz falou. Que é relativo. Que é igual terapia, né? Não existe fórmula mágica. Então a gente vai ter que olhar para a realidade de cada pessoa. Cada um tem um contexto, uma condição socioeconômica. Outros têm mais tempo, outros menos tempo. Então vai precisar ser feita uma adaptação com relação à alimentação, estilo de vida, para entender o que funciona para cada um, né? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Quero te agradecer demais, Sibeli, por ter disposto aí um tempinho para vir conversar com a gente. Gratidão pela sua vida. Espero que a gente possa fazer outros papos como esse, porque eu acho que agregou muito valor. No dia que você quiser que eu vou ir na sua live, eu vou. Pode me convidar. Tá? Já estou me convidando, né? Pra gente poder falar também sobre a questão emocional. Pode contar comigo. E muito obrigada mesmo, tá? Que você tenha uma boa tarde e que a gente possa aí fazer muitas parcerias. Patrícia, eu agradeço também. Eu agradeço ao seu convite, foi muito importante. E assim, eu também entendo que é importante aliar a nutrição à psicologia. É muito importante a gente estar com esse conjunto no processo de emagrecimento. Eu digo por experiência, né, das minhas pacientes, é muito importante o conhecer delas, né? Aquilo de voltar para si mesmo. E na consulta e na terapia, a terapia ajuda muito elas a se conhecerem, né? A buscar coisas que elas não sabiam, coisas íntimas delas que elas não conheciam. E eu digo assim, eu agradeço o convite e eu até queria te falar, se de repente a gente faz um quadro semanal, né, com a Eu nutrição topo. e a psicologia, né? Traz um quadro semanal com o pessoal, porque eu percebo que há muitas dúvidas. Sim. Tem muitas dúvidas. Eu topo, hein? Vamos combinar então. Gostaram da novidade, gente? Ó, um quadro semanal, hein? Que responsa. Sibeli, obrigada mesmo de coração. Te liberar, que eu sei que você tem um compromisso aí também. A gente vai conversando. Ah lá, a Kate falou ótimo. A LG falou show. A galera gostou, apoiaram. Aí. Então, até uma próxima. Bom final de semana pra você. Obrigada também. Eu agradeço a todos que mandaram perguntas, que interagiram com a gente. Qualquer dúvida também, só mandar lá no direct. E vamos combinar sim. Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.